Olá, turma da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Dionísio Benzo de Carvalho, das turmas primeiro ano e primeira etapa EJA. Saudações a todos. Hoje, 29 de outubro de 2020, faremos uma aula revisional referente às aulas de número 1 e número 2, tá? E uma análise das atividades das respectivas aulas, ou seja, das atividades número 1 e também número 2. Então, desejo a todos bons estudos. A gente começou com a aula de número 1, né, das semanas anteriores, sobre a introdução à biologia, tá? Esse foi o tema da aula de número 1, introdução à biologia. Então, o primeiro tópico foi o que é biologia. Biologia é uma palavra de origem grega que significa estudo da vida. A palavra bio significa vida, logia significa estudo. Então, biologia vai estudar a vida. E o que é essa vida? O que é essa tal vida? A vida é tudo aquilo que é formado por célula, tá bom? Então a célula é a unidade fundamental de todo ser vivo. E essa célula pode ser unicelular ou pluricelular. O que é uma célula unicelular? É aquela feita só de uma única célula. É o ser vivo formado apenas por uma única célula. Então nós temos aqui uma célula, tá? Se esse ser vivo tiver apenas uma única célula, a gente pode dizer que esse ser vivo é um ser vivo unicelular, ou seja, só tem uma única célula. Aí nós temos essa outra imagem aqui, ó, as algas pluricelulares, tá? A pluricelular é quando tem mais de uma célula. Então vamos pegar essa célula bem aqui e colocar uma outra ao lado dela. Se você tiver duas células grudadas uma na outra, você pode dizer que o ser vivo é um ser vivo pluricelular, tá bom? Olha só, a célula, de forma geral, é dividido nessas partes aqui, ó. A parte mais externa da célula, tá? Essa parte mais externa aqui na qual eu estou riscando é conhecido como membrana plasmática ou membrana celular. Você pode falar um ou outro termo, tá bom? Então, membrana plasmática ou membrana celular é como se fosse a pele da célula, tá? E dentro dessa célula nós temos o citoplasma. Citoplasma é essa região interna da célula, tá bom? E neste citoplasma a gente encontra as organelas, que são esses grãozinhos que estão aqui. É como se fosse o órgão da célula, tá? Então, como órgão, ele tem cada um tem uma função específica. Tem a organela que vai dar respiração, outras organelas que vão fabricar substâncias e etc, tá? Então a gente não fala órgão, e sim organela para referir ao órgão da célula. E na parte mais central a gente encontra o núcleo, e dentro desse núcleo a gente encontra o DNA, que é uma molécula que vai dar as instruções para todo ser vivo. Então a parte da biologia que vai estudar a célula, a gente dá o nome de citologia. Então citologia é o estudo da célula, porque a célula é a unidade fundamental de todo ser vivo. Para ser um ser vivo, tem que possuir célula. Então, por exemplo, o que difere um lápis de uma planta é que a planta possui célula e o lápis não possui célula. Então, qual desses dois é um ser vivo? É a planta, porque a planta, se a planta vai ter célula e o lápis não, então a planta se é um ser vivo, porque a planta é formada por célula. Dentro da planta existem milhares de células que vai formar aquela planta em si, tá bom? E é o que acontece. A citoquímica é a parte da biologia que vai estudar os elementos químicos que vão compor essa célula. Então o que acontece? Essa célula que forma o seu corpo, por exemplo, tá? Essa célula é formada por substâncias químicas, elementos químicos que vão formar cada célula que compõe o seu corpo, tá? Então a citoquímica vai estudar a química da célula, por isso que fala citoquímica, química da célula, tá bom? Então na citoquímica, ou também conhecido como biologia molecular, é dividido em duas partes: os compostos inorgânicos
E os compostos orgânicos. Quem são os compostos inorgânicos? São os elementos químicos que não possuem, tá? Que não possui carbono. Então, se você pegar um elemento químico, uma substância química, tá? E verificar que nessa substância química não possui carbono, o átomo de carbono, você pode dizer que esse composto ele é um inorgânico, tá? Porque não possui carbono. Aí o que acontece? Os elementos químicos dos compostos inorgânicos é a água e os sais minerais. A água porque não possui carbono, da mesma forma que os sais minerais também não possuem átomo de carbono, tá? Repara aqui nessa imagem aqui, ó, que nós temos várias bolinhas que cada um tem uma letra. Por exemplo, Mg, Ca, Zn, Na. Nenhuma dessas bolinhas aqui não possui a letra C, que a letra C representa o átomo de carbono, tá? Então, por causa disso, esses elementos que estão aqui são os compostos inorgânicos. Compostos orgânicos são os elementos químicos que já possuem átomo de carbono, tá bom? Então, compostos orgânicos, ele possui átomo de carbono. Quais são os elementos químicos dos compostos orgânicos? São os glicídios, conhecido também como açúcar, tá? O açúcar que você consome todos os dias. Lipídios, que são os óleos e gorduras. Proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Ácido nucleico, um exemplo de ácido nucleico é o famoso DNA, tá? Então, compostos orgânicos são os glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Depois disso, dessa aula de número 1, a gente teve a atividade de número 1, tá? Na atividade número 1, esse gráfico aqui mostra que de todas as turmas, a turma que poucos alunos fizeram essa atividade número 1 foi o primeiro ano A da noite, tá? Repara aqui no gráfico aqui, ó, que o primeiro ano A da noite, pouquíssimos alunos fez atividade online. Do primeiro ano A da noite, só um aluno que fez a atividade, tá bom? De número 1. Então, não sei o que aconteceu com o primeiro A, que é uma turma grande, né, em termos de quantidade de alunos, e somente um aluno que fez essa atividade número 1 de biologia, tá? Infelizmente, os demais alunos, como não fizeram, né, não sei o que vai acontecer, no mínimo vão ser penalizados, tá bom? Por causa disso. Demais turmas teve grande participação, tá? Sobre a atividade número 1, a questão que teve na análise dessa atividade, eu faço da seguinte forma. Eu sempre pego a questão que teve menos acertos, tá? Não tem como eu passar o gabarito de todas as questões, por causa que, por exemplo, tem aluno na zona rural que ainda não fez devido à distância. Então, a atividade para a zona rural foi entregue ainda para esses alunos, tá? Um outro detalhe aqui, aquele aluno que mora aqui na cidade, tá? Que mora aqui na zona urbana e por acaso não tem internet ou não tem smartphone, não tem celular, para este aluno só basta ir na secretaria da escola Dionísio, por causa que essas atividades e o texto também, que eu elaboro o texto e coloco antes da atividade. Primeiro, o aluno que vê biologia vai ter o texto explicando o assunto e abaixo do texto vai ter a atividade, porque as respostas das atividades estão no texto, tá? Pode ir lá na secretaria da escola buscar, tá? A videoaula, eu faço também a videoaula para aquele aluno que tem acesso à internet, que possa acompanhar a explicação. Mas para aquele aluno que mora na zona rural ou que não tem acesso à internet ou não tem celular, eu elaboro o texto explicativo do assunto, tá bom? É a mesma coisa da videoaula. O texto tem as mesmas palavras, as mesmas explicações, não tem nada de diferente aí. Então, o aluno pode assistir a videoaula e fazer a atividade, pode ler também o texto e fazer a atividade, ou pode fazer os dois. Se fizer os dois, né, melhor ainda, porque facilita e mais a aprendizagem, tá bom? O que acontece? Na atividade 1, essa questão aqui, ó,
que teve essa pergunta aqui, ó. Se por acaso existisse um ser vivo na qual o corpo desse ser vivo tivesse apenas duas células, poderíamos dizer que esse ser vivo é um ser unicelular, sem citoplasma, pluricelular ou sem DNA. O que acontece? 75% da turma marcou essa opção, pluricelular, ou seja, acertaram a questão. Então, 75% da turma, né, de todos os alunos que fizeram essa atividade número 1, acertou essa questão, marcou a alternativa correta, tá? 17% marcou uma alternativa errada, dizendo que é um ser vivo unicelular. Ó, são duas células. Se tiver duas ou mais células, já não é mais unicelular, e sim pluricelular. Só é unicelular se tiver uma única célula, tá bom? Se tiver só uma célula. Na aula de número 2 da semana passada, a gente começou a falar sobre os compostos inorgânicos. E de introdução, é só para você saber o que é um átomo e molécula. O átomo, repare o seguinte, que nesse lado esquerdo dessa imagem, o átomo é a menor unidade de uma matéria, tá? Então, tudo que você está vendo, né, o seu smartphone, você, a sua casa, um grão de areia, né, um vírus, por exemplo, tudo é formado por átomos, tá bom? Que é a menor unidade. Se a gente pegar um átomo e grudar, ó, a gente pegar um átomo aqui, ó, nessa outra imagem, e grudar com outro átomo, a gente forma uma molécula. Então, molécula é a união de dois ou mais átomos, tá? Isso para a biologia, tá bom? Então, só para diferenciar, porque nessas aulas a gente vai ver muitos nomes chamados moléculas, tá? A molécula de um açúcar é formada por átomo de carbono, por átomo de hidrogênio, só para você saber a diferença de uma molécula para átomo. Molécula é a união de dois ou mais átomos grudados entre si, tá? A gente começou a falar sobre a água, dos compostos orgânicos, percebe que a água, ela é tanto para os animais como para os vegetais, a água está mais da metade da composição do corpo dos animais e também dá mais da metade do corpo dos vegetais, tá? Ou seja, o seu corpo, né, o corpo dos animais, mais da metade é preenchido por água, né? O seu peso, na verdade, mais da metade do seu peso é só água, tá bom? Por isso que ela é tão importante assim. E o que a água ela representa para todos os seres vivos? Primeiramente, a água é formada por molécula, por átomo de hidrogênio e átomo de oxigênio, tá? É um dos agentes ionizantes. Agente ionizante é aquela molécula, por exemplo, a água, que consegue quebrar outras moléculas, que conseguem, por exemplo, roubar átomos de outras moléculas, tá? Então, quando a água, como a água consegue, entre aspas, roubar átomos de outros elementos químicos, a gente fala que a água é um agente ionizante, tá bom? Ela é formada pela união de dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio. Então, não tem átomo de carbono aí. Então, por isso que a água é um composto inorgânico, tá? Possui grande poder de dissolução. Dissolução é o que? É quando a água consegue quebrar elementos químicos, tá? Por exemplo, o açúcar que você consome, ele é uma molécula muito grande, ele é formado por milhares de átomos, tá? Então a água consegue quebrar o açúcar em menores pedaços, tá? Então por isso que fala que a água tem um grande poder de dissolução, consegue dissolver substâncias, tá? Ela é uma substância polar, ou seja, a água só consegue misturar com os outros elementos que também sejam polar. Um exemplo aqui, ó, a água não consegue misturar com óleo. Quem já fez um teste ou percebeu na prática que óleo e água não se misturam. Por quê? Porque a água é uma substância polar, enquanto que o óleo é uma substância apolar. Então são substâncias diferentes. Por isso que a água não mistura com o óleo, porque uma é polar e outra é apolar, tá? A água consegue dissolver outras que também sejam polares, tá bom? Por isso que a água é conhecida como solvente universal. Por que a água é conhecida como solvente universal? Porque a água consegue dissolver vários elementos químicos que sejam polares, tá?
Por exemplo, a água consegue dissolver o sal de cozinha. Se você pegar uma colher de sal de cozinha e botar num copo de água e mexer, a água consegue dissolver aquele sal de cozinha. É por isso que a água é conhecida como um solvente universal. Você mesmo, as roupas que são lavadas diariamente, utiliza a água porque a água consegue dissolver a sujeira que está impregnada nas roupas, tá? Devido a água ser um solvente universal. Em termos de porcentagem das águas, nós temos que, nessas imagens, que varia entre espécie para espécie. Por exemplo, entre o ser humano, 70% do corpo do ser humano é preenchido por água, tá? Então, como havia dito, se a pessoa tiver pesar 100 quilos, tá? For na balança e pesar 100 quilos, pode dizer que 70 quilos é só água, tá? Só que essa quantidade de água varia de espécie para espécie. Por exemplo, em um verme que mora no solo, tá? 83% é água, enquanto que na medusa, a famosa água viva, 95% do corpo da água viva também é só água, tá? A água também varia entre idades, tá bom? Quanto mais você vai ficando velho, menos água terá tendo dentro do seu corpo, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente estava na barriga da nossa mãe, 100% do nosso corpo era só água, tá? Depois que à medida que a gente nasceu e quando a gente era bebê, né, recém-nascido, o nosso corpo tinha 80% de água, ou seja, de 100% caiu para 80%. Hoje, como nós somos adultos, em média o nosso corpo é preenchido por 70% de água. Ao envelhecer, quando chegar na fase idosa, vai cair para 50%. Então, à medida que você vai completando anos, ou seja, vai envelhecendo, menos água terá tendo do seu corpo. Ou seja, à medida que você vai ficando velho, você vai estar perdendo água, tá? E finalizando que a água também varia entre órgãos do seu corpo, tá? O seu cérebro possui em média 75% de água, enquanto que os seus pulmões possuem 86% de água, tá bom? Varia de órgão para órgão dentro do seu corpo também. E as propriedades e funções da água: a água possui um calor específico, ou seja, grande capacidade de absorver calor, tá? Por exemplo, como o seu corpo tem 70% de água, né, hoje, então a temperatura corpórea interna, ou seja, a temperatura do seu corpo não varia devido à água que está dentro dele, tá? Porque a água consegue absorver calor, ou seja, a água tem um grande calor específico, tá? É por isso que quando está em dias quentes, como hoje aqui em Rondon, o nosso corpo começa a transpirar, ou seja, você começa a suar para que a temperatura do seu corpo não aumente, tá? E se tiver frio, você não soa, porque a água que está dentro do seu corpo consegue conservar a temperatura corpórea, tá bom? A água tem poder de dissolução, tá? Ou seja, consegue dissolver substâncias químicas, tá? Consegue dissolver açúcar, consegue dissolver sal de cozinha e etc, tá? Só não consegue dissolver óleos e gorduras, tá bom? Que são substâncias apolares. E a água tem uma grande tensão superficial, né? Ou seja, a água consegue grudar com outros elementos químicos, tá? Ou seja, a água consegue grudar com açúcar, consegue grudar com sal de cozinha, consegue grudar com, enfim, com variados tipos de elementos químicos, porque a água tem uma tensão superficial grande, tá bom? Outra coisa também é sobre a osmose. A osmose é a passagem do ambiente que tem muita água para o outro ambiente que tem pouca água, tá? Então, o que acontece aqui, ó, na osmose, repara o seguinte, ó, nós temos dois ambientes, no ambiente número 1 e o ambiente número 2, tá? Nessa imagem bem aqui. Neste ambiente número 1, essas bolinhas de cor vermelhas representam a molécula de água, tá? Cada bolinha dessa representa uma molécula de água. Então, repare nesse esquema aqui, ó. Aonde que tem mais água? No ambiente número 1 ou no ambiente número 2?
É claro que tem muito mais água no ambiente número 1. Por quê? É só contar quantas bolinhas vermelhas tem no ambiente de número 1, né? No ambiente número 2 tem pouquíssimas bolinhas vermelhas, ou seja, poucas moléculas de água no ambiente número 2. Então, por causa disso, a água vai sair do ambiente número 1 e vai entrar no ambiente número 2. Por quê? Porque a água interpreta, né, entre aspas, tá? A água interpreta que tem pouquíssima quantidade de água no ambiente número 2 e muita quantidade de água no ambiente número 1. Então ela sai do ambiente número 1 e vai para o ambiente número 2, tá? Para que no final tenha um equilíbrio da quantidade de água. Então isso acontece na folha de alface, tá? Dentro da folha de alface ou de tomate, enfim, verduras e legumes de forma geral, dentro da folha de alface tem muita água. Quando você coloca sal de cozinha em cima da folha de alface, a água vai sair da folha, de dentro da folha de alface para a parte externa, ou seja, a água vai sair de dentro da folha de alface para dissolver o sal de cozinha que está fora da folha de alface. Então a água vai sair de dentro para fora da folha de alface, tá? Porque você jogou sal de cozinha. Então no final a folha de alface fica com esse formato murcho e escuro, porque a folha de alface perdeu água, tá? Ou seja, a água saiu de dentro da folha de alface. Então, né, esse ambiente de sair de água é conhecido como osmose. Ou seja, osmose é a saída da água de um ambiente que tem grande quantidade para um outro ambiente que tem pouquíssima quantidade, tá bom? Sais minerais foi o último assunto dos compostos orgânicos. Os sais minerais são os elementos que também valem de espécie para espécie, tá? E os sais minerais representam cerca de 1% do total de composição da célula. Ou seja, se a água representa 70% do seu corpo, o sal mineral representa só 1%. Então, existe pouquíssimos sais minerais em comparação com a água, tá? Que acontece? Nos sais minerais, o que você deve saber, eu coloquei nessa tabela bem aqui, ó, uma tabela bem resumida e direta sobre cada função de sais minerais. Por exemplo, a função do cálcio, função do fósforo, do potássio, do sódio está representado nessa tabela bem aqui, ó. Por exemplo, qual é a função do cálcio? Deixa eu pegar o pincel aqui. Qual é a função do cálcio? É a formação e manutenção dos ossos. Qual é a função do fósforo? É a formação de ácidos nucleicos, que é o DNA, tá? Qual é a função do potássio? É impulso nervoso e contração muscular. Então, através disso, a gente tem a atividade número 2, tá? Sobre a atividade número 2, tá? O seguinte, ó. Em um suplemento mineral vendido em farmácias, possui 3 tipos de minerais, na qual o primeiro mineral serve para absorção de nutrientes, o segundo mineral serve para o funcionamento da vitamina E e o terceiro mineral serve para o funcionamento da tireoide. Que minerais são estes, respectivamente? Então, o que acontece? Você só consultar a tabela que dá para saber, ó. Por exemplo, qual é o sal mineral que tem a função de absorção de nutrientes? Qual é o sal mineral que tem a função de funcionamento da vitamina E? Se a gente voltar aqui, ó, qual é o sal mineral que tem a função de absorção de nutrientes? Olha aqui, ó, é o manganês, tá? Repara na tabela que o que tem a função de absorção de nutrientes é o manganês. Então, a gente percebe que nós temos 3 alternativas que começam com o manganês. O primeiro é o manganês e na outra alternativa também está dizendo manganês e na última também está dizendo manganês. Então você deve saber os dois demais para marcar a alternativa correta, tá? O que acontece? Qual é o sal mineral que tem o funcionamento da vitamina E? Na tabela aqui é o selênio. O selênio é um sal mineral que tem a função para o funcionamento da vitamina E. Qual a alternativa correta? A gente tem agora a segunda alternativa, tá? E a última alternativa. Aí finalizando, qual é o sal mineral que tem o funcionamento da tireoide? Percebe que é o iodo. O iodo que tem a função tem essa função para o funcionamento da tireoide. Então, qual a alternativa correta? É a última alternativa. Então,
47% dos alunos marcaram a alternativa correta, tá? Enquanto que 21% marcou uma alternativa errada, que diz que o sal mineral é o ferro, o potássio e o cálcio, né? Não sei o que aconteceu, que os alunos marcaram a alternativa errada, tá? Não se preocupe em termos assim, professor, eu marquei a alternativa errada, o que vai acontecer? Você penalizado? Calma, eu mostro apenas as questões que teve, que a grande maioria é raro, tá bom? Mas eu não penalizo assim, eu não desconto ponto assim se marcou uma questão errada. Eu vejo no contexto geral, eu vejo se você realmente aprendeu o conteúdo, porque é uma atividade de fixação, tá? Eu não fico penalizando por cada questão em si, tá bom, turma? Na mesma atividade número 2, uma questão que teve muito erro foi sobre a osmose. 69% da turma, ou seja, 16 alunos, marcaram que a osmose é a passagem do solvente do meio onde está em menor quantidade. Não, a osmose é a passagem do solvente onde a água encontra-se em maior quantidade. Então, sempre em um ambiente que tiver muita água, a água sai aonde que tem muita água para um ambiente que tem pouca água, tá? Então, a osmose é a passagem do solvente, que é a água, do meio onde está em maior quantidade para outro meio que tem pouca quantidade, tá bom? Então, se, por exemplo, em uma folha, dentro da folha tiver muita água e fora da folha tiver pouca água, a água vai sair de dentro da folha para ir para fora da folha, tá bom? Então isso é a osmose. A osmose é essa passagem do ambiente que tem muita quantidade para o ambiente que tem pouca quantidade. Tá bom, turma? Com isso, finaliza a nossa aula revisional e também a análise das atividades. Desejo a todos um excelente dia e a gente se vê na próxima semana e também na próxima aula. Um forte abraço e até mais.